Olá, mais uma vez aqui e mais uma vez falando sobre igreja, um dos assuntos que eu gosto de falar e entendo que é importante nesse momento, não apenas para a nossa igreja, mas para a igreja do Senhor no geral. E hoje trago mais uma interrogação, o que é a igreja de fato, né? Eu tenho ressaltado que a igreja é um lugar de amparo, de aceitação, de afeto, de compreensão, e acho importante refletir sobre isso, porque percebo que algumas igrejas têm deixado de lado um pouco esse aspecto da comunhão importante para a igreja. As pessoas parecem que perderam o rumo e às vezes parece que não sabem nem porque se reúnem num lugar, né? Tem uma igreja, tem uma instituição, tem uma denominação, tem um corpo doutrinário, um conteúdo doutrinário, mas acaba não tendo experiências profundas de comunhão com pessoas e com o próprio Deus. E quando se faz a pergunta, o que elas estão fazendo, qual é o papel da igreja na relação com o outro, na relação intersocial, às vezes as pessoas têm dificuldade de se expressar de fato. Então, vamos lá. Recapitulando um pouquinho, no último estudo, eu levantei uma questão. Se a igreja era uma família ou uma instituição. Tá? E com o objetivo de ressaltar essa importância de relacionamentos. Quero voltar num ponto. Instituições e métodos são ruins? Não. Afirmo. Claro que não. Tá? Nós precisamos de instituições e métodos de organização, né? Senão nunca vamos funcionar de uma maneira correta, de uma maneira organizada. E isso é muito importante. Acho engraçado que durante um tempo houve uma onda, ainda há, vez por outra encontro pessoas assim. Acho engraçado que essa onda trouxe algumas pessoas que queriam se reunir e não queria ter um nome, talvez até com essa ideia, magoados com a instituição, parece que queriam ser cristãs, mas com dificuldades com líderes ou com instituições, resolveram ser cristãs sozinhas. E isso é impossível. Eu não tenho como ser cristão sem pertencer a um grupo. Uma vez eu perguntei a uma dessas pessoas, qual é a sua igreja? Ela respondeu, sou sem igreja. E eu tive dificuldade de entender, né? Ela não queria um rótulo, mas preste atenção, acabou criando um rótulo. Nós somos os sem igreja. Parece até aquela sorveteria antiga, lá da minha época, era o sorvete sem nome. Então, já tinha um nome, porque ele era o sem nome. O nome das igrejas que compõem as igrejas sem nome é esse, sem nome. Então, nós precisamos de instituição, de método, mas eles não podem ser o nosso Baal, não podem ser as nossas serpentes de metal adoradas. Essa é a distinção que precisa ser feita. O método, o modelo, a forma, a instituição não podem ser o mais importante para o cristão. Muito cuidado com isso, porque isso é pecado, isso é idolatria. Tá? Instituições e métodos são necessários sim, mas não são maior que a comunhão, que a palavra, com a essência do Evangelho. Então, o que é igreja? Eu vou trazer uma definição. Eu definiria igreja como um grupo de pessoas que conheceu a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, creu nele de todo o coração e comprometeu-se com ele. Isso é igreja, né? Um grupo de pessoas que conheceu a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, creu nele de todo o coração e comprometeu-se com ele. Tá? Então, acima de tudo, igreja é um grupo de pessoas que tem uma experiência com Deus e que conheceu Jesus Cristo. Se você teve essa experiência, se você conhece Jesus Cristo, você pertence à igreja do Senhor. Pessoas que provaram da salvação, né? Mas não apenas isso,
que agora, depois de provar essa salvação, se comprometeram com a igreja do Senhor, com o propósito de Deus. E através da igreja do Senhor, ela é capaz de deixar marcas neste mundo. É assim que eu penso que nós devemos proceder como igreja. Ainda um ponto, eu quero ressaltar, por que eu valorizo essa questão, porque a igreja ela não é um acidente. A igreja foi planejada por Deus. Efésios 1, verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Assim começou a igreja. Quando começou a igreja? É uma grande pergunta, né? Eu vou afirmar, a igreja não começou quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não começou no dia do Pentecostes, tá? Em termos de planejamento no coração de Deus, a igreja surge na eternidade, no coração de Deus. Ele nos escolheu, diz o texto de Efésios, antes da fundação do mundo. É o meu pensamento. Então a igreja não é um acidente. Parece que, eu vejo alguns cristãos hoje querendo ser judeus. Parece que Jesus tinha um povo, parece que Deus tinha um povo, e esse povo se debandou, se desviou, não creu em Cristo, aí ele providenciou a igreja do Senhor para não ficar sem um povo. Não. A igreja está aí desde o início. Israel já era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas era apenas o início disso. Israel era o estágio disso, porque a igreja era o definitivo, era o propósito final de Deus desde a fundação do mundo. E eu vejo muito cristão, muita igreja hoje querendo ser judaica. Com todo respeito ao judaísmo, não estou aqui criando uma questão com isso, mas a igreja do Senhor, ela é o propósito final do nosso Deus. Então, igreja cristão querendo usar o kippá, aquele chapéu, querendo celebrar as festas judaicas. Não. Nós somos a igreja do Senhor, que nasceu no coração do Senhor antes da fundação do mundo. Ele já tinha esse plano de nos salvar como igreja. A igreja não é um quebra-galho emocional de Deus. Como eu falei, Israel era o estágio e a igreja é o definitivo. Essa instituição fantástica criada por Deus. Nós costumamos dizer que a primeira instituição criada por Deus foi a família, né, que foi criada no Éden. Muito bem, mas nessa minha lógica de que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que está em Efésios 1:4, nós percebemos o quê? Que a igreja do Senhor foi criada antes da fundação do mundo. Deus já sabia que teria um povo e nós somos este povo. A família, que é a família, nossa família, que nós defendemos, como eu já disse algumas vezes, não existirá na ressurreição. Não se casam, nem se dão em casamento, mas a igreja existirá, né, na eternidade no coração de Deus. Quando toda a história acabar, a igreja estará, a igreja continuará a existir. Então, nós somos essa família como igreja. Vamos lá, duas coisas que eu quero deixar nesse nosso encontro hoje. Primeiro, é que a igreja é uma comunidade que deve viver uma comunhão profunda. Vou ler alguns textos. Primeiro texto de Atos 2, 42 a 44. Diz lá:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Outro texto, Atos 4, 31 a 37. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A multidão dos que creram eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Interessante, né? Então, essa era a ideia de comunhão. Não vou falar muito. Então, esses dois textos de Atos mostram como era a comunhão profunda da igreja do Senhor. Era uma igreja que vivia assim em comunhão, em união profundamente. E a primeira vez que alguém quebrou, então, esta unidade, a primeira vez que alguém tentou a proeminência em relação aos demais, que quis se sobrepor aos outros, foi o casal Ananias e Safira. E sabe o que aconteceu? Quando alguém tentou quebrar a comunhão, Deus puniu com morte. Já pensou se continuasse assim? Já pensou se Deus continuasse punindo com morte a quebra de comunhão? Enfim, então a igreja precisa entender, você precisa entender isso, eu preciso entender isso, que a igreja é uma comunidade que deve viver em profunda comunhão. Uma segunda coisa, a igreja é uma comunidade que deve acolher as pessoas. Estava ouvindo um pastor dizer, e ele disse que quando se converteu, começou a frequentar uma igreja, e uma prostituta começou a ir, ele observou que uma prostituta começou a ir à igreja. E as senhoras da igreja, então, procuraram o pastor, né, da igreja, e disse que aquela mulher, aquela prostituta, era um insulto à dignidade delas, das senhoras. E que se ela continuasse a frequentar a igreja, as senhoras sairiam da igreja. E eu ouvi esse relato e fiquei pensando, né, como pode? Nós somos a igreja do Senhor, mas nós temos realmente dificuldades com algumas coisas. Mas a igreja precisa entender que ela precisa ser esse local de acolhimento, esse grande hospital, para que os doentes possam ser tratados. Às vezes penso que nós não estamos preparados para algumas coisas. Nós não podemos transformar a igreja num clube social, né, de acordo com o nosso nível econômico, educacional e cultural, com o nosso ponto de vista. Não. A igreja não pode ter
distinção de pessoas. Ela precisa acolher. A igreja verdadeira vai cultivar esse sentimento de acolhimento. Lembra da caverna de Adulão? Quando Davi ele se esconde na caverna de Adulão, fugindo de Saul, a Bíblia diz que todo tipo de desajustado se juntou a Davi, se agregou a Davi. Esse era o exército de Davi, né? Então, era com aquele exército que ele deveria lutar, que ele lutou e venceu. As pessoas, no dizer bíblico, desajustadas, com dificuldade, mas se foram transformadas, se engajaram num propósito. Por vezes, queremos que a igreja seja um polo para atrair todas as pessoas boas e esquecemos das palavras de Jesus, que quem precisa de Jesus não são os sãos. Quem precisa de médico não são os sãos, são os doentes. Se essas pessoas com problemas, algumas até com problemas morais, com crises, né, forem reprovadas pela igreja, nós não seremos a igreja que o Senhor deseja. Jesus, ele andava com os publicanos e com os pecadores, porque entendia que essas pessoas precisavam de acolhimento e de transformação. Nós vamos ver Jesus no Novo Testamento criando problemas, às vezes, com as instituições e com os religiosos, mas andando com o povo, curando e transformando as pessoas. É marcante isso no caráter de Jesus, o qual nós devemos seguir o tempo todo. O caráter de Jesus, ele é marcado pela palavra de amor e de acolhimento. Por isso as pessoas iam atrás dele, ele atraía as multidões. Naquele contexto, no Novo Testamento, ninguém bateria na porta de um fariseu pedindo ajuda no momento de falha. Ninguém bateria a porta de um fariseu, de um doutor da lei, né, se tivesse uma vida, às vezes, com dificuldades, com problemas. Mas essas pessoas iam até Jesus e encontravam acolhimento. Tem em Marcos capítulo 5, né, um homem que estava louco, que andava pelos sepulcros, e assim as pessoas tinham medo dele, a família tinha medo dele. Ele vai ao encontro de Jesus e Jesus coloca aquele homem em perfeito juízo. Assim deve ser a igreja, uma comunidade que acolhe as pessoas com deficiência e ajuda a essas pessoas a se tornarem pessoas equilibradas através de Jesus Cristo e da palavra de Jesus Cristo. Quando há uma unidade, quando a igreja entende o que ela é, que ela foi criada desde a fundação do mundo, que ela é uma unidade de comunhão e de acolhimento, quando há fraternidade, a graça de Deus se manifesta e a igreja do Senhor floresce. Que seja assim. Que seja assim na nossa igreja, que seja assim em você como igreja do Senhor. Uma comunidade, um lugar de acolhimento que acolhe as pessoas. Que Deus nos abençoe.